até o final, se bem que semana que vem já está acabando o semestre, não vai dar tempo. Mas façam na casa de vocês o seguinte: pegue uma batata inglesa e não deixe sua mãe ou quem for aí usar essa batata. Separa ela na porta da geladeira. Não precisa colocar na sacola, pode deixar do lado de fora de sacola, mas dentro da geladeira. Deixa ela separada. E vamos discutindo, pelo menos até o dia que terminar o semestre, eu vou perguntando para vocês, vocês vão colocando no grupo o que, que aconteceu com essa batata. Eu não vou dar dica nenhuma, é só deixar ela quietinha lá na geladeira para a gente ver o que, que vai acontecer. E lembrem-se dessa foto aí, tá? Lembrem-se dessa foto. E eu vou perguntar a vocês no grupo daqui uns dias. Pega uma, pode ser uma grande, uma pequena, uma média, não tem problema. Separa ela e não deixa sua mãe usar, tá? Pelo menos umazinha. É, vamos deixar para a gente ver o que, que vai acontecer com essa batata. Se ela começar a murchar, não esquenta a cabeça não. Deixa ela murchar inteira, inteira, sem cortar, sem fazer nada. Com casca, do jeito que tá lá que veio do supermercado. Deixa ela na geladeira. Só para a gente ver o que, que vai acontecendo. É, com o passar do tempo ela vai murchar. A geladeira por si só, se você deixar uma vasilha de comida aberta, as coisas secam, vai ficando duro. Né? Aquele frio ali da geladeira tende a ressecar as coisas. Então a batata ela vai começar a perder água. Mas vamos vendo aí na questão de broto, coloração, murcha, vamos analisando isso. Brotação, a coloração dela e a murcha. Beleza. Então a batata inglesa a gente já viu a questão que eu tinha falado que ela não tuberizava aqui porque não tinha o período de frio necessário para ela tuberizar. Então ela fica só vegetando, só vegetando. Pelo menos aqui, se for no nosso caso, Boa Vista. Lá em Pacaraima eu já não sei, porque já é mais frio, então pode ser que dê certo. Mas eu nunca fui lá visitar a plantação, então eu não sei. Às vezes tem. Aí a questão aqui seria tuberização, né? Já a brotação, né, é diferente da tuberização. Aqui eu já tenho o tubérculo, só que a batata, gente, ela é plantada com o tubérculo, né? A forma de plantar batata é usando o tubérculo. É a forma mais comum que tem. Então, por isso que é importante a questão da brotação. Se você vai usar ela como uma semente, entre aspas, né? Então é interessante você ter a formação de brotos. Então é claro que aqui eles pegaram uma situação, normalmente não precisa fazer aplicação de giberelina em batata não. Plantou no solo, ela brota e vai embora, tá? Só que isso aqui é uma situação à parte que pegaram e fizeram uma aplicação de giberelina, talvez induziu uma brotação a mais, né? Porque cada lugarzinho que saiu um broto desse é uma gemazinha que tem ali na batata. Então essa gema ela tem que estar ativa para poder começar a desenvolver. E aí olha que interessante. A gente não fala que a semente é um órgão de reserva que vai fornecer material para a raiz e a parte aérea de uma nova plântula. A batata seria uma semente, entre aspas. Tá? Lembra que a gente estudou fonte e dreno? A batata, enquanto ela está sendo o tubérculo, enquanto ele está crescendo, acumulando fotoassimilados, ele é um dreno. No momento que você vai plantar ele para gerar uma planta, ele é uma fonte. E que fonte grande! Imagina o tanto de reserva que tem numa batata para permitir a brotação e o início do crescimento da planta. Então é muito maior do que uma semente normalmente que a gente vê, né? Então a quantidade de reserva que tem na batata vai ser usada para brotação e formação de uma nova planta. Então foi um dreno, mas agora na hora de plantar ela é uma fonte. Então tem fotoassimilado suficiente, muito amido para fornecer açúcar até essa batata formar parte aérea e começar a ser autossuficiente na fotossíntese. No caso da uva, eu tinha comentado, aqui vocês encontram essa uva Thompson nos supermercados aí, que ela é sem semente. Aqui essa foto é antiga já, das versões mais antigas do livro do Tays de Fisiologia,
e ela mostra dois cachos de uvas, né, com tamanhos e proporções bem diferentes, né? Ele chama atenção aqui para o pedicelo. Então esse cacho aqui, o grandão, houve uma aplicação de giberelina nele, que induziu um aumento na divisão e expansão celular. Ó. Então, aumento das bagas, aumento do pedicelo, né? Olha, é claro que eles devem ter pegado dois cachos bem contrastantes, né? Um bem ruinzinho e o outro muito bom, para poder tirar foto, mostrar que o tratamento é excepcional. Mas a realidade é essa. Como a gente vê a giberelina induzindo a divisão celular e o alongamento, a expansão, né? Então, a agricultura, né, as pesquisas, a informação, permitiram chegar numa concentração ideal, no momento ideal de fazer essa aplicação, para você explorar de forma econômica o fruto, né, da uva, as bagas. Então, eu deixei aqui listados outras variedades de uva que não tem semente também, ó. Isis, Clara, Linda, Morena, e tem muitas outras que a gente nem sabe, né? Todo momento está lançando novos cultivar. Mas essa questão da giberelina não funciona para todas. Olha como é que é interessante o negócio. Por isso que a gente fala, varia, o efeito de um hormônio varia de uma planta para outra, do estágio fenológico, da concentração, da época que se aplica. E aí, ó, a maçã e a pera, os frutos não têm esse efeito. Se você aplicar auxina na maçã e na pera, não funciona igual funciona na uva. Por isso não pode generalizar as coisas que vai funcionar para todo tratamento, vai funcionar para todos os frutos. Não vai. Né? Então aí eu coloquei partenocarpia, aquela questão da produção do fruto sem semente, para maçã também se vê, para abóbora, berinjela também tem. Mas a gente não tem como acompanhar todas as culturas, nem falar de todas as culturas. O que é importante é você entender o fenômeno. Igual eu falei aquele dia da semente da melancia. A banana, que já é triploide por natureza, então não forma semente. A melancia, que foi com modificações genéticas, né, para gerar um indivíduo, né, com incompatibilidade gênica que produz o fruto, mas sem semente. Né? Mas você tem que usar a genética para produzir essa semente, para poder plantar ela e gerar um fruto que não dá semente. Então custa dinheiro, é caro. Então as aplicações são inúmeras aí na agricultura dessa parte hormonal, tá? Deixa eu ver mais aqui. Para a questão de uva, gente, eu tinha deixado uns links aqui. Isso aqui é já há um bom tempo. Tem muitas coisas mais novas aí na internet. Nem precisa se prender nesses daqui. É porque as uvas, igual eu falei, eles são muito exploradas em relação ao uso de hormônios. Muito exploradas. Então, pode ser, a gente não sabe o dia da manhã, né? Que você desça aí para o Brasil afora aí, vai parar em algum polo produtor de uva aí, você possa se deparar com situações aí que vão exigir conhecimento aí nessa parte hormonal. Mas nada que uma boa dedicação não resolva. Citros também, ó. Peguei alguma coisa de citros aqui, ó. A GA3 também pode ser pulverizada em laranjas e tangerinas para atrasar ou prevenir, né? Então, retardar o envelhecimento da casca, mantendo a fruta mais verde por mais tempo, de modo que o fruto pode ser colhido mais tarde, sem efeitos adversos sobre a qualidade da casca e a aparência. Então, seria uma maneira aí de aumentar a vida, né, desse fruto. Então, você vê que é um comportamento específico para os citros, para essas laranjas e tangerinas. Não sei a concentração, não sei a época, isso tem que analisar tecnicamente qual o momento de fazer isso. Para outros citros, ó, limões e limas, a giberelina pode sincronizar o amadurecimento e aumentar o tamanho dos frutos. Tá vendo? Ó? Aí já está falando em sincronizar amadurecimento, não é retardar amadurecimento. Com certeza aí pode ter o efeito junto com o etileno, que é o hormônio conhecido ser do amadurecimento. Então os efeitos vão variando. Aqui, ó, transição da fase juvenil para adulta. Por que os autores do livro chamam atenção para essa espécie aqui? Ó? É uma conífera. Né? Tipo aquelas árvores de fruto seco. A sequoia, o pinheiro, pinos, esse tipo de árvore aí. No caso aqui, no livro até fala,
essa espécie aqui, ela é ainda novinha, né? Você vê pelo tamanho do porte que é uma espécie que ainda está nova. E eles conseguiram induzir o florescimento e a produção de frutos nessa espécie com a aplicação de giberelina. Por quê? Normalmente, essa espécie arbórea aqui, se eu não me engano, ela demoraria mais de 100 anos para entrar na fase reprodutiva. 100 anos ou mais, eu não lembro o número exato. E eles, com poucos anos, com a aplicação de giberelina, conseguiram fazer essa indução floral numa espécie arbórea. Então, gente, essa duração da fase juvenil, da fase vegetativa, ela varia de uma planta para outra. É igual a mesma coisa você pegar o tempo de florescimento da soja, da cana, do milho, do feijão, da mandioca. Cada planta tem uma época, um tempo que ela gasta desde a germinação até o florescimento. Então, esse período é chamado de fase juvenil, fase de crescimento vegetativo. E nessas arbóreas, não dura meses, dura décadas. Então, os caras, com a aplicação de giberelina, conseguiram reverter isso. Ou seja, essa planta ela demoraria mais de 100 anos para alterar o balanço hormonal dela de giberelina para ela florescer. Olha que curioso e que interessante. Demorar mais de 100 anos para alterar o balanço hormonal e ela permitir que as gemas, né, emitissem flores. Beleza. Então, mais algumas coisas aqui que a gente viu aqui, tá um resumo do que a gente viu das giberelinas sendo utilizadas na agricultura. Para aumentar o tamanho do fruto, promover a extensão do caule em cana, corrigir a arquitetura de mudas frutíferas em viveiro, aplicando giberelina junto com auxina. Vou mostrar alguma coisa em relação à planta ornamental, já já. Ó, que isso aqui é algo que interessa muito, a redução do porte de espécies ornamentais, além de frutíferas e cereais. Você tem redução de tamanho para banana, para mangueira, para outras espécies que eu não estou lembrando aqui agora. E, além dessas frutíferas, as gramíneas, os cereais, entram com uma parte importantíssima nessa questão de uso de inibidores de giberelina. Eu vou mostrar uma foto aqui para vocês de uma plantação de trigo e que vai chamar a atenção de alguns quando estiverem passando aqui pelas lavouras de arroz que nós temos no estado de Roraima. Primeiro vou mostrar essa parte aqui da floricultura. Todo mundo sabe que é interessante você ter uma flor de tamanho pequeno e apresentando flor. É muito mais prático de você lidar do que uma flor grande comparado com uma, né, tá no vasinho, a plantinha pequena e já apresentar flor. É igual essas pimenteiras ornamentais que tem aí. Ninguém quer uma pimenteira grande. Todo mundo quer uma pequenininha com as pimentinhas vermelhinhas lá. A pesquisa trabalha com espécies que naturalmente já são de pequeno porte, mas pode ser feito isso de forma artificial, como foi apresentado aqui nessa figura. O que a gente tem aqui? Ó? A redução. Oi, deixa eu ver. Giberelinas pode acelerar ou retardar a transição. Isso, por isso que eu falo que é difícil a gente generalizar as coisas. Vai depender da planta. Não só a giberelina, como a citocinina também, que a gente vai ver alguma coisa. É transição mesmo aqui, né? Olha aqui. Tá. Olha o que aconteceu aqui, gente. Você tem uma queda acentuada aqui no tamanho entre essas plantas aqui. E depois tem essas outras duas aqui separadas no lado. Essa aqui é o controle, essa grandona que está aqui. Ó. Todas as outras aqui receberam um tratamento. Uns foram via pulverização, esses três aqui, e esses dois aqui foi via solo. Quer ver? Vamos ler a legenda aqui. Ó. Efeito do ansimidol, né, de concentrações na altura, tamanho do caule dessa planta aqui. Da esquerda para a direita,
Então seria essa primeira aqui, ó, é o tratamento controle. Depois veio, ó, 0,25 miligramas, aí aumentou a concentração, 0,5 miligramas e 1 miligrama aplicado via solo. Eu troquei até na informação que eu falei primeiro. Então essas três aqui receberam o produto via solo, só que a concentração foi aumentando. Notem que com o aumento da concentração, a redução da planta foi maior, tá? Então aqui, gente, eu estou aplicando um inibidor de produção de síntese, né, de giberelina. Ou seja, o que vocês têm que lembrar, que levar para vocês? Se a giberelina induz o alongamento do caule, se eu bloquear a produção ou o efeito da giberelina, eu vou ter plantas de porte menor. E isso foi usado na agricultura, como está sendo apresentado aqui. Então os caras aplicam o produto visando inibir a produção ou a síntese do hormônio. E aí a planta não cresce. Olha o tratamento controle comparado com as outras três que receberam via solo, o inibidor da giberelina. Então, houve efeito e foi proporcional à concentração, né? Quanto maior a concentração, maior foi o efeito de inibir o crescimento. As outras duas plantas aqui da direita receberam 50 e 100 ppm, mas borrifado, né? Spray na folha. Então, o efeito foi menor, mas comparado com o tratamento controle, deu resultado. Então, aplicando no solo ou na folha, deu resultado, inibiu o crescimento. Então a ideia que eu tenho aqui para mostrar para vocês é só o que pode ser feito, tá? O que se pode ser feito, é perceber isso. Evelyn, eu não sei, cara, te juro que eu nunca estudei o tal do bonsai. Eu só sei que o pessoal tira e poda as raízes, corta o sistema radicular para ela ficar pequena. Mas eu te juro, sinceramente, que eu nunca acompanhei produção de bonsai para saber como que é o manejo daquilo. Te juro. Eu já vi, professor. Eu já tentei fazer uma vez, só que não deu certo. Tem muito, eles usam muito mais a parte de poda. Sim. Essa parte de hormônio é mais para produção, tipo, para quem quer vender mais, mas em casa o pessoal ensina muito. Muita gente gosta de fazer para deixar em casa, né? Tem muito tutorial no YouTube que é mais poda de raiz e poda da parte aérea. Mais também. Sim. Tem adubo específico também, essas paradas assim. Sim. É, o pessoal tá Agora, falando aí também. esse negócio de hormônio eu nunca tinha visto, não, também, né? Na parte É, mas a gente, eu não moça. sei, mas eu acredito que pode ter um resultado. Talvez se pesquisar direitinho, pode achar alguma coisa com hormônio também. Por que seria, se você pensar por esse lado, eu não estou dizendo que é isso, gente, mas se você pensar bem, se eu aplico o inibidor de giberelina, a planta não cresce, pode ser, isso eu estou pensando na minha cabeça aqui agora, tá? Pode ser que seja mais fácil, né, aplicar o hormônio do que ter que ficar manejando, cortando raiz ali. Pode, tá? Tô supondo. Eu falei, eu não sou entendedor de bonsai. Mas se o hormônio inibe o crescimento da planta, né? Se eu aplicar o inibidor de giberelina, eu reduzo o crescimento, né? Pode ser que dê resultado. Então, não sei. Quem sabe existe isso aí? A gente não tá sabendo. Porque se é usado para flor, por que não vai usar para bonsai, né? Ou talvez agregado junto com as podas, né? É interessante. O legal é isso aí, ó. Isso aí que é interessante. A gente começar a pensar, entendeu? Pensar. O que pode, o que pode. De repente, alguém estiver vendo alguma coisa aí algum dia, né? Vai lembrar desse detalhe aí, quando vocês estiverem lendo ou se depararem com algum produtor, alguém que mexe com isso mesmo, perguntar para quem trabalha mesmo. Com certeza devem saber, né? Que quem mexe com isso vai a fundo nisso, né? Atrás de informações.
Aqui, ó, tem alguns nomes de produtos inibidores de giberelina, ó. Paclobutrazol, PBZ, muito usado em manga, ó, em mangueira, aplica no solo. Que é interessante você não ter um pé de manga gigante, né? Bananeira também o pessoal costuma usar. Costuma não, eu não sei se aqui no estado é usado, mas na literatura a gente vê muito uso em bananas. O CCC, o tal do cloreto de clormequat, ou cloreto de mepiquat. Tem o uniconazole e o etiltrinexapac, também chamado de trinexapac etil, ao contrário. Esse trinexapac etil, eu tive a experiência de mexer com ele durante o meu mestrado lá em Viçosa com trigo. Por isso que eu vou falar aqui rapidinho, deixa eu chegar aqui aqui, ó. Essa foto aqui, ó. Isso aqui está mostrando a foto do trigo, mas a gente tem o arroz aqui em Roraima. É a mesma coisa em termos de procedimento. A ideia aqui é a mesma. Trigo e arroz. Por quê? Todo mundo sabe que tem cultivares de porte pequeno, médio e alto. Quem já foi numa lavoura de arroz aqui, na época que o pessoal faz Talvez vocês estão mais iniciantes, não sei se, né, porque essa pandemia aí bloqueou todos os eventos, mas a gente era acostumado aí na abertura da colheita da soja, colheita do arroz, e aí a gente tinha o contato aí, a oportunidade de ter o contato, né, direto aí com a campo, né, com esses plantios. E um problema que todo produtor tem medo é a questão do vento e chuva, porque a chuva molha a panícula, vem o vento, essa panícula fica pesada e a planta acama, igual vocês estão vendo aí nas fotos, o acamamento. Então existe todo um processo de melhoramento de planta, tanto para arroz como para trigo, para desenvolver cultivares muito produtivos, mas com porte menor possível, para que ele não cresça demais, porque quanto maior o porte, o caule do trigo e do arroz são muito frágeis. Não é igual uma planta um pé de manga, um pé de goiaba, pô. A gramínea ali é muito frágil. Então, se você tem cultivares que produzem muito, essa panícula vai produzir grãos. Na hora que eles encherem com fotoassimilados, que estiver na hora de colher, essa panícula, se der uma chuva, aquilo molha, pesa, vem o vento, acama tudo. Aí, qual é a merda disso daí? Como é que o cara entra com uma máquina para colher isso? E poucos dias que se ficar chovendo igual tá chovendo agora, lembra que eu falei questão de dormência de espécies cultivadas que não existe? O que você acha que vai acontecer com a lavoura de arroz e de trigo dessa se emendar uma semana de chuva direto e essa semente absorver água? O que vai acontecer? Vocês imaginam? Alguém chuta? Quais problemas que a gente pode ter? Vamos, gente, bota a cabeça para pensar. Falei de dormência. Já dei a dica, pô. Vai quebrar a dormência da semente, ela vai começar a germinar ou alguma coisa assim? Vai germinar, mas não vai quebrar a dormência porque ela não tem. Ah, Mas pode germinar. caraca. Sem falar na proliferação de doença, fungo. É um prejuízo. Umidade Isso. abafado dentro, né? Umidade, muita chuva. Por Uhum. isso, lógico, né, que essas colheitas são programadas antes da chuva, né? Você planta, o pessoal está plantando tudo agora, né? Vai colher lá para agosto, setembro, que praticamente já não vai estar chovendo. Mas quem controla o tempo, né, é São Pedro, como diz o outro, né? Vai falar que é impossível. Uhum. A cultura do arroz ainda é forte aqui no estado, professor. Sim, ainda é. Meio bastante. A gente tem aí as Porque marcas. era mais.
Uhum. Era norte do estado, né? A maior parte da produção. Era na Raposa Serra do Sol, né, que o pessoal É, fala. pois é, depois da demarcação da terra indígena, o pessoal foi obrigado a parar, né? É, Roraima foi o maior produtor de arroz do Brasil, né? Pois é. Eu E pensei aí, que era a produção aqui era pouca. não, ainda você tem o arroz fátio, tem um outro aí que eu esqueço o nome, vê se você me ajuda a lembrar aí. Tem o fátio, que é do Macuxi, também é daqui. Macuxi, mas tem outro. O Tio Iticaua. Ivo. Isso, o Ivo Itikawa. Ah, caraca. Tem produtores grandes aí, ainda. Não, ainda tem muito arroz aqui ainda. Mas a Eu pensei soja que tinha, ganhando nome, né? pensei que tinha Mas. caído bastante. Não, caiu, não tem nem comparação com aquelas Ah, épocas lá. uhum, Mas, mas ainda tem uma produção boa. Ainda tem. uhum. Tanto é que ainda tem a cerimônia de abertura da colheita do arroz, né? Eu nem sabia disso, sabia? Eu É, nunca tinha ouvido falar. Eu só da soja mesmo. Que agora virou um evento maior, né? é. Mas do arroz eu já fui uma vez, a gente conseguia levar ônibus com aluno e tudo. Nem sabia. É. Então, pessoal, é uma coisa que tudo depende. A questão é o seguinte, o que mais que a gente tem que falar aqui, ó? O produtor, claro que ele sabe o que ele está fazendo. O produtor tecnificado, ele sabe, né, o que ele está fazendo. Mas o que a gente, a nossa ideia aqui é colocar situações para vocês. Né? Igual eu falei, tem trigo e arroz de porte pequeno, médio e grande. Esses cultivares, como todas as plantas, a gente tem que fazer altas aplicações de nitrogênio, né? Com exceção das leguminosas lá da soja e do feijão, que faz fixação biológica. Mas imagine, você pega uma planta dessa, e para você atingir o potencial que ela tem de produção, você tem que botar uma fertilização de nitrogênio alta. O nitrogênio tende a fazer a planta vegetar muito, né? Você dá suporte para ela, deu nutriente, a planta vai botar para crescer. E aí que é o problema. Alguns podem ter problema, porque se você coloca o nitrogênio, essa planta pode vegetar muito e facilitar ainda mais o tombamento, principalmente se estiver mexendo com cultivar de porte mais alto. Aí que entrou a parceria e a combinação com os inibidores de giberelina, que foi até isso que eu testei lá nas épocas que eu estava lá no mestrado lá em Viçosa, que era combinar. Até que ponto eu posso ir aumentando o nível de nitrogênio e entrando com o inibidor de giberelina, porque eu vou colocar nitrogênio, a planta tende a crescer muito, mas aí eu coloco o inibidor segura ela. Mas tem que ter uma combinação para chegar na dose ideal. Até que dose de nitrogênio eu posso ir, até que dose de inibidor eu posso ir. Quais as combinações que vai ficar melhor para me não prejudicar a produção da planta. Então, é isso que a pesquisa faz. Ah, o cara quer mexer com um cultivar lá que tem um porte maior, numa região lá que tem muito propensa para acamamento, por causa de chuva, vento, ele vai entrar com essa tecnologia. Então, claro, vai ter que saber qual é o cultivar, o que a pesquisa já descobriu, né? Qual naquela região lá, a análise de solo, quanto de nitrogênio tem que jogar e qual a melhor dose do inibidor jogar. Então, assim, eu estou passando para vocês a ideia. O que pode ser trabalhado? Né? Você carregar, apertar mais no nitrogênio e usar o inibidor para a planta não crescer demais. É uma maneira, né? Cada um vai analisar se isso é vantagem, não vai ficar mais caro, não é melhor usar um outro cultivar de porte menor, mas a ideia aqui é jogar as ideias para vocês, o que é feito, o que pode ser feito aí. Da mesma coisa, isso então funciona para o arroz e para o trigo. Eu não sei aqui no estado como é que está essa situação, se usam, se não usam, não sei. Mas é uma possibilidade. Então, isso é algo muito explorado. Inibidores de giberelina para milho, para arroz e trigo, por causa desse acamamento. É claro que, com certeza, se a gente pensar
o que o produtor evitar de usar e funcionar, der certo, é menos custo para ele, né? Então a gente vai estar sempre buscando isso. Mas é uma Professor, tecnologia que existe. Oi. se aconteceu o acamamento lá, o cara não se preveniu, tem alguma outra solução? O cara pode contornar? Tem não. A não ser que vá colher na mão. Vixe, Maria. Então, perdeu tudo. Se a É, produção for muito grande. se tombar, lascou, cara, porque a planta não volta. É agora que ela dobra o caulezinho dela ali, né? É igual Já quando a gente era. pega um canudinho de suco e dobra ele assim, ó. Já era. Uhum. Aquele caule ali que Caraca. puxou não volta, não. Ô, E aí é professor, questão de dias, né? Chuva, umidade, tombou, a máquina não consegue colher aquilo ali mais, né? Oi, ô, professor, tá ouvindo? tô. Tá. O que eu ia perguntar? O milho, ele foi aumentando de tamanho. A gente sabe que os precursores dele, pelo menos até agora os que foram descobertos, né, ali naquela região onde tinha dos Aztecas lá e tal, Maia, sei lá. E Sim. aí eles foram crescendo. O senhor acha que, quer dizer, na verdade, né, foi estimulada a produção de giberelina neles para que eles crescessem? Ou não tem Ah, nada a ver? eu não sei te falar isso, não. O que que eles foram selecionando ao longo dos anos aí. Para que ficasse maior, né? Agora eu entendo, tá? A questão de estimular a encerrar, quer dizer, né, a produção de Eu, liberilina para que não acame. Mas será se um tempo atrás não foi o contrário, para que eles crescessem? Pode ser. Pode ser que talvez, na hora que os caras estavam selecionando as plantas, né? Não Colhessem sei, as que produzissem mais giberelina. não sei se eles mediram isso, né, lá atrás, mas talvez escolheram plantas de porte maior. Talvez essa planta realmente produzia mais giberelina. É uma Ah, possibilidade. Interessante isso aí que você colocou. talvez só é uma coisa que não foi observada, né? Porque pra mim que tinha sido só por cruzamento mesmo. É, mas pode ser. A gente não Ela tem, né? Só com o melhorista talvez poderia falar isso pra gente. Uhum. beleza. Legal. Porque na hora que os caras selecionam a planta, tem tantas coisas que eles avaliam, são tantas coisas, e não imagino que isso aí também possa ter ficado esquecido de lado, não. Porque esses trabalhos são tão bem feitos que acho que não ia passar em branco alguma informação dessa, sabe? É verdade. Agora, isso que é o interessante a gente pensar, né? Porque o mais óbvio é a gente pensar isso, né? Pô, se a planta é maior, pode ser que ela tenha uma giberelina a mais, né? Que ela produza mais giberelina. Alguma coisa na rota metabólica ali pode ser. Mas a gente não tem certeza, a gente só está cogitando aqui ideias, né? Mas é isso que vocês têm que levar, né? O visão crítica. Começar a se indagar, né? Perguntar. E a gente aqui também, igual eu falo, eu também não sei tudo e nem tenho como e não tem como passar tudo também, né? Isso é fato. Deixa eu ver se tinha mais alguma coisa aqui. Eu voltei. Deixa eu só voltar aqui. Aqui, ó. Eu tinha mostrado lá no começo, na hora que eu estava falando de síntese de giberelina. Falei de plastídio, de citosol e tal, tal. E aqui eu só botei esse slide aqui para mostrar, por exemplo, o paclobutrazol, que é um inibidor de giberelina. Eles, como que essas moléculas, né, a indústria trabalha muito bem. Porque para lançar uma molécula dessa, né, tem que comprovar que o produto tem um efeito e mostrar aonde ele age. Então aqui, só para mostrar o local que o paclobutrazol age. É cá no retículo endoplasmático, bloqueando essa etapa aqui, ó. E aí você não tem produção de giberelinas. O tal do CCC, que é o cloreto de clormerquate, já atuaria no plastídio, numa etapa anterior. Então, assim, eu não sei o local dos outros, né? Tem tantos aí,
Mas é só para vocês terem uma ideia, ó, né? Se a molécula vai bloquear a produção, em algum momento da rota metabólica, ela tem que ir lá e bloquear. Se é na atividade daquelas enzimas que a gente viu, né, a GA3, GA2, GA20, não sei. Esses daqui estão mostrando que não é lá naquelas enzimas, mas é dentro do plastídeo no retículo. A algum momento a molécula vai bloquear essa etapa. E aí você não vai ter a giberelina lá na frente. Aquela expressão gênica que a gente estava debatendo, que eu estava brigando com vocês aqui, é a questão mais das enzimas. Na expressão gênica, o produto é uma proteína ou uma enzima, e aí aumenta a enzima, aumenta a produção do hormônio, por aí vai. Aquela GA3, GA20 lá. Então, tudo baseado na engenharia genética, né, bioquímica, molecular e por aí vai. É um estudo muito detalhado para poder... Igual lançar um herbicida, né? Um inseticida. E por aí vai. Os próprios medicamentos que a gente toma, né? Você vai tomar um medicamento para dor. Aí vai agir lá na síntese das prostaglandinas. Um medicamento, acho que é o ácido salicílico. Bloqueia a enzima que participa na produção da prostaglandina que faz a gente sentir dor. Então, se o remédio bloqueia a enzima, não produz prostaglandina, você não sente dor. É cabuloso. Bom, eu gastei quase uma hora e nem comecei a citocinina. Eu vou falar um pouquinho aqui. E aí, semana que vem, a gente já está quase no final do semestre já. Eu nem sei para que dia que eu marquei a última prova. Vocês lembram? Dia 20. Então só tem aula hoje e segunda e terça. Eu vou tocar até onde der, sem atropelar e sem pular nada. O que faltar, aí eu deixo, né, para depois, quem tiver interesse, assistir os vídeos, algumas coisas. Então eu vou começar aqui a citocinina sem correria. Segunda-feira e terça-feira a gente vai ver até onde vai. Porque também já é quase 3 horas também. Então vamos lá. Citocinina, regulador da divisão celular. Deixa eu botar para gravar esse final aqui. Vocês já estavam gravando, né? Alguém botou ou fui eu que botei para gravar isso? Nem lembro. É, a Evelyn tá gravando. Ah, então tá bom. Vamos fazer o seguinte, vamos parar para separar o vídeo, para não ficar num só. Para e começa de novo. Eu vou paralisar aqui para